Está escolhido, é Lorenzo Luca o alvo principal e o Benfica vai com o avançado italiano até ao fim, pelo menos até ao Nápoles deixar ou até se encontrar aqui um entrave em que nenhuma das partes consigam superar a nível negocial. José Mourinho gosta do avançado italiano, tem 2 metros e 1, é um grande avançado no verdadeiro sentido da palavra, mas também tem aqui características que o técnico português aprecia e é sobre isso que nós vamos falar, até para percebermos como é que nós vamos encaixar, nós, Benfica, Lorenzo Luca, no 11 de Mourinho. Sem mais demoras, fazer aqui o ponto de situação de Lorenzo Luca. Ontem houve aqui um ou outro comentário a perguntar porque é que eu não falei no vídeo de ontem, já que tinha havido aqui algumas notícias. Eu não falei porque Lorenzo Luca tem sido notícia quase todos os dias e para não estar sempre a falar nos mesmos, ontem falei então do Almada e do Facundo Torres do Palmeiras. Hoje vamos focar então no Luca, até porque hoje o Jornal Record faz aqui um update à situação, faz aqui uma atualização e diz mesmo que o Benfica hoje iria estar em negociações diretas com a direção do Nápoles, com a estrutura do futebol do Nápoles, para tentar desbloquear aqui o negócio. Aqui há duas coisas que o Benfica tem como entraves, ou seja, para já o Nápoles quer 2 milhões de taxa de empréstimo até maio, junho, já sabemos que depois o junho é quase ele só regressa na prática ao Nápoles a dia 1 de julho, mas o junho é férias, portanto o Benfica tem que pagar aqui ao mês, mas é um mês sem competição. De qualquer das formas, 2 milhões de investimento e depois uma cláusula de opção de compra de 35 milhões. E o Benfica não está na disposição de dar tanto dinheiro porque a ideia é ficar com o jogador. O Benfica só não quer gastar já todo esse dinheiro e o Benfica quer então abater aqui parte desse valor, nem que seja ali para os 25 milhões. Mas isto tem estado aqui num braço de ferro com o Nápoles, não é fácil. E depois ainda há o lado do jogador, que está aqui num impasse, ou seja, está aqui numa indecisão quanto ao seu futuro, porque ele quer ir ao Mundial, ele quer estar mais vezes na seleção italiana, é uma promessa, digamos assim, ainda porque tem 25 anos, mas é um jovem, ou era um jovem em quem a Itália acreditava muito e brilhou na Udinese e tudo mais, em clubes de segunda, terceira linha do campeonato italiano, brilhou bastante e agora ao mais alto nível, no Nápoles, acaba por estar aqui com algumas dificuldades. Segura muito bem a bola, joga como pivô, ou seja, de costas para a baliza, a servir de apoios, arrasta marcações, porque lá está, é muito imponente fisicamente e acaba por criar espaços, porque a ideia é logo tentar marcar o jogador mais alto, porque obviamente os cruzamentos vão para lá e esse é um dos pontos. O Benfica vai ter que mudar aqui, de certa maneira, a forma de jogar para abastecer então as características de Lorenzo Luca. Em todo o caso, o Luca não está muito convencido e esse é o segundo entrave em vir para Portugal, em vir para o Benfica, porque tem Juventus, tem o Inter, tem vários clubes grandes em Itália que também requerem os seus serviços e estão no encalço com alguma expectativa, ou seja, não estão muito fortes nas negociações, estão na expectativa para, se for preciso, avançam, mas para já não é essa a necessidade desses clubes. Também chamar a atenção que o Nápoles, se perder o Luca, vai virar-se para Dovbyk da Roma. Portanto, o Nápoles precisa de faturar aqui algum dinheiro para então depois apostar no Dovbyk da Roma. Portanto, isto tudo, na teoria, tinha tudo para funcionar. O Nápoles quer vender o jogador ou quer dispensar o jogador. O jogador quer sair para jogar. O Benfica quer o jogador. Só que depois, valores altos de um lado, vontade do outro e a coisa ainda não se deu. Ora, este é o perfil do Luca. O italiano tem aqui, e já agora antes de avançarmos com a análise deste gráfico do que são os seus números, o Luca tem aqui umas médias de golos esperados muito acima da média no que toca a cruzamentos e a golos e por minuto jogado. Ou seja, é alguém que faz golos com alguma facilidade. Se forem ver esta temporada presente, não, porque ele não está a jogar, está a ser um suplente de Lukaku e de Højlund, ou seja, é a terceira escolha. É um pouco como o nosso Henrique Araújo, que vai, parece que para Guimarães, para o Vitória, parece que vai encaminhado. Também já agora, já estamos a falar em saídas, o Jurasek também vai voltar ao seu clube de origem, ao Slavia de Praga, por 3 milhões mais um, dizem. O Benfica pagou 14, ou seja, um negócio desastroso do Benfica, tanto financeiramente como desportivo. Mas voltando aqui ao Luca, isto para dizer o quê? Não há números desta temporada. Estas ferramentas de análise, de scouting, do que quiserem chamar, há as temporadas do jogador. Estas ferramentas funcionam com base num mínimo de minutos. E o Luca, esta temporada, ainda não cumpriu esse mínimo de minutos. Então, eu fui buscar aqueles minutos que levaram o Nápoles a avançar para a sua contratação. Como podem ver, acaba por ser aqui alguém com uma taxa, aqui mais ou menos às 7 horas, imaginando que isto é um relógio aqui mais ou menos na direção do ponteiro das 7 horas, conversão de golos,
percentil alto. Depois, ali mais ou menos às 5 horas, aqui em baixo também, como podem ver, golos e golos sem ser de penalti, percentil alto também. E lá em cima, outro percentil alto que ele tem são os duelos aéreos. Portanto, como podem ver, é um avançado que vai viver muito à base de cruzamentos, porque ele consegue finalizar, mas tem que pôr, tem que haver quem lhe ponha as bolas. Isto leva-me então aqui para a segunda dúvida sobre a utilização de Lorenzo Luca. Ok, já percebemos que é o avançado favorito de José Mourinho para este mercado. Já percebemos que o Benfica está a avançar por ele neste mercado. É notícia nos dois países, portanto isto é mais do que certo. Agora, parece-me que José Mourinho ainda não revelou, e é óbvio porque não tem o jogador, mas ainda não revelou, ainda não deu a entender, porque já podia ter testado e ainda não testou, e dirão, mas não há outro com este perfil. Ok, é verdade, não há outro com este perfil de jogo aéreo, não há, é verdade, o Benfica não tem, não há outro no Benfica, se é que me entendem. E então não dá para testar. Pode ser esse o caso. Em todo o caso, podia jogar com dois avançados para ver como é que a dinâmica da equipa se comportava. Não tem sido essa a regra. E o Lorenzo Luca vai, na minha opinião, ter duas questões. Se vier para ser titular no lugar do Pavlidis, acho que vai ter muita dificuldade. O Pavlidis está a marcar muito gol e é essencial na manobra da equipa defensiva e ofensiva. É ele que liga tudo, seja nos corredores laterais, seja a baixar para ligar, tudo. Ou seja, o Pavlidis tem sido o melhor jogador do Benfica, portanto, se ele pensa que vem, ou se lhe vendem a ideia que ele vem para sentar o Pavlidis, acho muito difícil, porque o Luca não tem um terço da mobilidade do Pavlidis, da capacidade técnica, da capacidade de trabalho. Ou não é um avançado de pressão alta, não é um avançado de andar a correr atrás dos defesas, de condicionar saídas. Não é esse jogador, ok? É um finalizador para uma equipa que joga muito tempo em ataque continuado, como é o caso do Benfica. Portanto, a minha segunda opção, e é aquela que me faz mais sentido, é que então José Mourinho esteja a olhar aqui para a equipa da seguinte forma, ou seja, Pavlidis, em vez de ser este jogador, passa a ser aqui o número 10 do Benfica, ou seja, é como se houvesse aqui uma troca, passa a haver aqui o avançado mais móvel, o segundo avançado, uma espécie de Lima, se quiserem, passa a ser o Pavlidis, e o Barreiro, que tem sido esse jogador de apoio, sai para entrar então aqui esta referência. Uma espécie de reeditar Lima e Cardoso, se é que dá para perceber, ou se dá para pôr nestes termos, se bem que são jogadores diferentes. Isto pode afastar então aqui o Pavlidis de zonas de finalização, porque ele normalmente já vem ligar aqui com os médios, às vezes até vem mais baixo e procura vir aqui ao corredor para ligar também aqui com os alas, para depois o Sudakov vir para dentro. E isto tudo é feito, mas parece-me que a ideia vai ser que o Benfica contrate extremos e o Luca Bacchio está a regressar. Eu não acredito que o Auschwitz vá sair da equipa, ok? Eu acho que seja à direita ou seja à esquerda, o Auschwitz vai se manter, e apesar de eu achar que vem mais um extremo para a esquerda, parece-me que o Benfica vai continuar a jogar com um extremo declarado e um extremo de equilíbrio, ou um médio de equilíbrio. O Auschwitz vai jogar com outro extremo. É o que eu acho, pode não ser assim. Parece-me também que aqui o Benfica pode então jogar com dois avançados. E aqui depois vai das dinâmicas, ou seja, o Enzo pode subir, depois aqui o lateral esquerdo, que há de ser o Dal ou outro qualquer, o Dedic a dar largura, e depois então aqui, se for o Luca Bacchio, já sabem que ele gosta de fazer aqueles cruzamentos em modo banana, ou seja, o que acontece é que a outra equipa vai baixar, obviamente, vai tentar fechar, e muitas vezes ele faz estes cruzamentos para este lado, e aí pode ou aparecer o Pavlidis a tentar assistir para o coração da área, ou então, na minha opinião, podem trocar de papéis, porque jogo aéreo é muito mais fácil para o Luca e depois aqui a finalização ser para o Pavlidis, que tem estado de pé quente. A mim, parece-me que é esta a ideia. Do lado contrário, o Benfica também já... Se bem, eu digo do lado contrário porque é para lá que ele tem entrado, mas lá está. Eu acho que ele é mais ala, mais lateral do que propriamente extremo. Acho que extremo vamos perder o Lopes Cabral, que é um jogador válido na minha opinião, e extremo acho que o vamos perder porque ele não é diferenciado a nível de 1 para 1. Mas é um jogador que cruza muito bem, e seja como lateral, ou seja esquerdo, ou como lateral direito, o Lopes Cabral é exímio. Era o jogador com mais assistências esperadas na Liga Portuguesa quando o Benfica o contratou. Portanto, é um jogador feito para, ou indicado
para abastecer então aqui, ou fornecer então aqui avançados que vivem do seu momento dentro de área. Portanto, eu acho que o Benfica vai evoluir para este modelo de 2 avançados caso o Luca venha, porque um internacional italiano que quer estar no Mundial, que vem do Nápoles, campeão italiano, não vem para ser suplente do Benfica num jogo em Aroca às 9h15 numa segunda-feira. Com todo o respeito para o Aroca, não vem ser suplente no Tugão. Este avançado, quando vem, é para jogar, é para ser titular. E então eu acho que é isto que está pensado. Ou seja, um avançado mais de referência, um avançado mais móvel, que neste caso seria o Pavlidis, e o de referência, o mais fixo, seria aqui o Lorenzo Luca. Esta é uma possibilidade, a outra, lá está, é só jogar um deles, que eu não acredito, portanto não vejo aqui muitas voltas a dar. E depois, resta ter em campo também pessoas ou jogadores, que são pessoas também, com capacidade para meter lá a bola. Luca Bacchio tem essa capacidade, mais ao segundo posto, porque faz o cruzamento com o pé esquerdo. O próprio Sidney Cabral, ou Lopes Cabral, também tem essa capacidade. E depois falta mais aqui alguém, porque há pouco disso, ok? Há aqui um Bruma a regressar, mas eu acho que o Bruma ainda vai demorar. Uma lesão no tendão daqueles ainda vai demorar bastante. Ele já voltou aos treinos, recomeçou a treinar, mas parece-me que ainda vai demorar. E acho que então vai chegar pelo menos mais um extremo para que o Benfica consiga então colocar lá as bolas para os avançados, que é isso também que às vezes tem faltado, e nem Pavlidis é exímio de cabeça, e Ivanovic muito menos. Portanto, digam-me a vossa opinião sobre o avançado, sobre o negócio, compravam já? Gostam do empréstimo, opção de compra ou obrigação de compra, porque isso também está em discussão. O Nápoles, por vontade, até seria já obrigação de compra. Digam-me a vossa opinião, digam-me também como é que acham que o Benfica vai jogar, ou como é que o José Mourinho vai jogar com o Luca, se ele chegar. Parece que as coisas se vão adiantando nesse sentido. Digam-me a vossa opinião, no fundo. Escrevam aí nos comentários, eu vou procurar ler e responder ao máximo que eu conseguir. Já sabem, todos os dias, vídeos aqui no canal para vocês. Portanto, subscreve o canal se ainda não subscreveste e estamos aí para mais conteúdo. Até breve.